Vamos falar de The Boys, porque eu tô muito ansioso para conversar sobre isso, porque eu amo essa série, tô apaixonado. É um mix de atuação sensacional, de efeitos visuais sensacionais. Eu acho que é um dos roteiros adaptados mais incríveis que eu já vi. Primeiro, eu devo dizer que, como a galera aqui já sabe, eu não sou um grande fã de história de super-heróis. Eu tenho várias críticas, tenho as minhas opiniões. Entretanto, eu acho que é uma vertente do cinema que mobiliza a galera, assim, vertente de produções audiovisuais que mobiliza um público a ir para o cinema e consumir um tipo de arte, um tipo de entretenimento. Então, isso eu respeito muito, apesar de ter minhas críticas. Sobre The Boys. Eles pegaram todos os conceitos que eu tinha sobre as produções de super-heróis que eu no cinema e jogaram no chão. Eu acho que The Boys tem uma personalidade muito grande, uma personalidade muito forte de pisar e jogar, cair por terra e ter o prazer de fazer isso com essa identidade certinha de salvadores da pátria que os super-heróis ganharam ao longo do tempo em produções para o cinema. E eu acho que falta muita aceitação. Eu acho que a crítica gosta muito de The Boys. A segunda temporada está em 98% de aprovação no Rotten. Isso é quase inalcançável, assim. Mas eu acho que em questão de premiação, eu acho que falta abraçar, porque tudo já faz muito bem. Eu acho que tem uma plataforma muito boa. O marketing das temporadas são muito bons, que eles sabem fazer isso, né? com muita a produção, né, sabe fazer isso muito bem. Agora eu acho que falta as premiações abrirem as portas aí. Para quem acompanhou a nossa live do M, que está lá disponível no YouTube, eu comentei por lá que eu tinha um certo receio de assistir The Boys. Mas comecei a assistir semana passada, no domingo, e me surpreendi absurdos. A série traz discussões densas, mas ela traz de uma forma pesada, não deixa de ser pesada, mas ao mesmo tempo é um jeito muito atrativo, porque você se envolve com aquela história que de certa forma é longe da gente, mas ao mesmo tempo é presente. Várias das discussões ali mobilizam o que a gente vive hoje, né? Então tá relacionado. Quando eu comecei a assistir a segunda temporada, eu achei que eu não ia gostar da temporada. Eu achei que eles tinham perdido meio que a mão, que a primeira temporada tinha sido muito melhor. Mas aí com o tempo, tipo assim, a partir acho que da metade da segunda temporada mais ou menos, eu comecei a gostar mais da série. Eu achei que tipo os primeiros episódios foram meio arrastados, sabe? É que ela não avança muito igual a primeira avançava. É verdade. Na primeira, todo episódio avançava muita coisa. Mas depois de um tempo, eles avançam com tudo. E chega aí nesse episódio 6, 7, 8, que é o que falta pra Duda assistir. E, nossa, é só tiro, porrada de bomba, é só o bicho pegando. Uma coisa que a gente tem que entrar num consenso que todo personagem de The Boys é muito merda. Esse primeiro episódio ele é tão bem feito. Primeiro eles te dão aquele susto, você não sabe o que esperar, você não sabe o que vai ser a série. Eles usam bem um slow motion para mostrar a menina explodindo, e aí você já fica, peraí, o que está acontecendo? Aí o super-herói já não importa, e aí você já vê que cada super-herói é um pior do que o outro. Eles mostram depois na balada lá, a galera curtindo, se drogando e tal. Só que o Homelander, o Capitão Pátria, parece ser o cara mais centrado, parece ser um cara que quer fazer as coisas da Vault, quer ser um cara bom, se mostra sempre muito bom, sempre com um discurso ótimo, finíssimo. E aí, no final, você vê que ele vai lá e mata o cara, assim, sem remorso algum, só vai lá e mata. Então, eles constroem muito bem o primeiro episódio é muito bem roteirizado para construir uma imagem ótima do Homelander para chegar no final e destruir ele e fazer ele ser esse cara tão incrível que é, principalmente aí na segunda temporada. O sonho do Esquadrão Suicida era ser Boys. Por quê? O que eles tentam? No Esquadrão Suicida, é uma forçação de barra muito grande em humanizar a figura do vilão em determinado momento. Assim. Acho que eles não conseguem fazer isso. Acho que em várias cenas eles tentam fazer isso. E no The Boys é meio que o contrário, mas é o mesmo movimento, que é vilanizar a figura do que a gente construiu como herói, como mocinho, assim. Então, eles fazem esse processo tão natural, com uma escrita tão boa, com uma
com uma atuação, igual vocês já falaram, tão forte, que a gente se sente culpado de gostar daqueles caras, assim. verdade. E a gente não faz a gente não tem a mesma sensação com o Esquadrão Suicida, por exemplo. A gente não gosta daqueles vilões. E não é porque eles são vilões, eles são personagens mal desenvolvidos. Então, The Boys, o que eu acho bom nisso, e o que a gente se culpa é justamente por isso. São vilões, são Heróis. são mocinhos, são vilões, esse misto, são humanos, na verdade, né? São os caras que falam assim, são assim, não é humanos, né? São super-heróis que falam assim, eu sou o melhor que eu sei e é isso, você, sabe? Por isso. E eu acho que quem parece mais que o Esquadrão Suicida, às vezes, não é nem os 7 lá, e sim os The Boys mesmo. Que são caras que, tipo, ali eles são os mocinhos pra gente, porque eles estão combatendo os vilões, né? Que são os heróis. Mas eles também não são nada bonzinhos, né? São também super drogados, matam friamente. Mas eu tenho um apreço muito maior pelos The Boys, inclusive. Por mim, quando faz a pergunta de quem personagem favorito, Francês e Kimiko, para mim, não tem ninguém chega aos pés dele. Francês e a Kimiko são perfeitos. Eles são muito bons. Perfeitos. Eu E gosto eles são muito Francês. bem desenvolvidos na segunda temporada, cara. Muito bem desenvolvidos. É verdade. Eles estão seguindo um caminho um pouco diferente, bastante diferente, na verdade, do que é seguido nos quadrinhos. Só que eles usam do que está nos quadrinhos para formular cenas e sequências da história dentro da série. Então, tipo, toda hora você vai ver alguma cena que tem nos quadrinhos, mas ela está lá sendo refeita exatamente da mesma forma dentro da série. Então, essa relação do Francês com a Kimiko existe nos quadrinhos da mesma forma. Dele indo lá impedir ela de trabalhar para outra lá, trabalhar tipo para a máfia e matar os outros, porque ela está muito revoltada com o negócio do irmão. O Francês também faz isso nos quadrinhos, quando ela... Nos quadrinhos não tem esse negócio do irmão, não. Mas ela tem uma hora que ela quer voltar a trabalhar para a máfia dela lá, que ela trabalhava, e o Francês chega e fala, ó, Petit, minha Petit, você não precisa disso, você é melhor do que isso, você não precisa fazer mal para ninguém. Só falando um pouco da Stormfront, né, da Tempesta, queria dizer para vocês que ela é um personagem que saiu dos quadrinhos, né, e que teve o gênero trocado. E isso já mudou muita coisa na história, porque nos quadrinhos ela é homem, tal, ela faz parte de um grupo secundário ali dos heróis, né? Tem os 7, aí tem outros grupos, só que o fato dela ter sido mulher e ela ter relacionado com o Homelander, que precisa muito na série de uma presença feminina, e aí eles começam a ter um namoro ali, eu não sei se vocês viram isso, mas eles vão começar a se relacionar, a namorar. Isso deu uma realidade muito diferente pro personagem do Homelander. Acho que trabalham muito ele nessa segunda temporada, teve muita troca de gênero e que mudou muito o roteiro mesmo, a narrativa. Porque só de você trocar um gênero, você pode mudar muito o roteiro, né, encaixando com outros personagens. Então a Stillwell, a Madeline Stillwell na série, teve um romance ali, um negócio meio de materno com o Homelander, que muito segurava estranho. As pontas dele. Muito estranho, mas que é uma coisa que é muito diferente nos quadrinhos. O que segura o Homelander, na verdade, são outras coisas nos quadrinhos. E coisas que talvez não vai ser abordado na série. E a Victoria também, ela também, nos quadrinhos, é o Victor Newman, que é um homem super idiota, que na verdade ele é o vice-presidente dos Estados Unidos, porque a Vault conseguiu colocar ele lá. Então ele é um pau-mandado da Vault. E quando apareceu a Victoria Newman, e dessa forma que ela apareceu, eu já desconfiei bastante, não sabia o que esperar dela na série, porque ela estava contrariando bastante do que o Victor Newman é. O Victor Newman é simplesmente um escrotão sem cérebro, e ela já parecia bem mais inteligente, e até parecia que ia trazer uma solução pro caso dos The Boys. O Trem-Bala é um ponto muito interessante, porque eles mudaram muito o personagem do que ele era nos quadrinhos. E aí, na primeira temporada, eles construíram ele muito bem, mas no final a gente chega... Eu terminei a primeira temporada falando assim, vou odiar esse cara. Ele matou a namorada dele lá de uma forma super escrota, mas eles começam a segunda temporada... E a namorada do outro. Eu tô bem na parte que ele tá saindo, né, da VOD, ele foi despedido ali nesse momento.
E aí a gente já sente uma humanidade nele, eu acho, sabe? Que a gente não sentia na primeira temporada, eu acho. Que antes ele era só colocado ali como um cara ruim. Para mim, ele era um cara ruim que usava o tal do composto V e se achava muito bom porque ele era, talvez, e matou a namorada. E aí agora a gente já consegue ver uma vulnerabilidade ali nele, porque ele tem, acho que tem medo de sair dali, né, de tudo que ele construiu. Então eu acho que é um personagem que está crescendo. Tem uma frase muito boa que ele fala para Starlight, né, a Luz Estrela, numa das conversas, não vou lembrar a frase certinho, mas ele fala para ela assim, é muito fácil para você falar de você que já nasceu tendo tudo. Então, a gente vê assim que provavelmente ele veio bem de baixo, né? Provavelmente ele era muito pobre e quando ele conseguiu ir para o set, ele teve tudo que queria. Então, isso cai muito na nossa realidade, né? Da gente ter, por exemplo, gente que sai da favela, vai jogar bola ou vai cantar funk e como que essa discriminação cai em cima deles. Você tem que pensar que eles saíram do lixo para ir para o luxo de uma hora para outra. Então, é uma situação muito diferente, né? É muito fácil você julgar ele se você já teve tudo na sua vida, né? Mas Gui, pode falar. Não, agora eu tô super culpado de falar que eu odeio ele depois desse discurso. Não, que isso, cara. Pode odiar. E esse personagem específico, profundo, que foi alvo de crítica, tanto aqui na nossa, tá sendo aqui agora, quanto em outros lugares, foi muito criticado pelo mau desenvolvimento. Talvez a humanização dele caberia numa segunda temporada, na primeira temporada em específico. Acho que foi muito de mau tom, isso que me coloca preocupado me coloca em preocupação sobre a capacidade de criar dos produtores executivos da série, sabe? Pois é. Sobre esse negócio de criar do zero, o que nós temos? Essa igreja nós temos, que é uma coisa também que eu particularmente não sou fã desse arco aí da igreja. Desculpa que aqui tá meu cachorro latindo, o trem passando. Está ruim. Mas meu cachorro não costuma latir, não. Aqui! Pronto, isso aí vai dar o tom para ele. Outra coisa original que eles fizeram, o translúcido. O translúcido não existe nos quadrinhos. Ele é o Jack de Júpiter, na verdade. Ele foi substituído. O Jack de Júpiter, ele também é outro escroto, mas que também não tem muita importância assim para os quadrinhos, não. É um personagem assim meio deixado de lado. Ele serve para ser escroto junto com o A-Train, que é o mais escroto. O translúcido foi usado mesmo para dar aquele choque de realidade no Huey, na série, que também é um personagem bastante diferente para os quadrinhos. Nos quadrinhos, os The Boys, a gente tem uma diferença grande neles, muito grande, para o grupo The Boys, porque eles já começam na história sendo muito mais poderosos, entre aspas, em todos os sentidos. Porque eles têm o Set na mão, o Set tem medo deles, o Set não pode fazer nada contra eles, porque eles têm arquivos, eles têm informações sobre, principalmente, o Homelander, que poderiam acabar com a Vault, acabar com o Set. Então, o maior medo do Set, o maior vilão para eles, a maior ameaça para eles é a informação, é vazar a informação e eles não serem mais amados, e eles não serem mais gostados, e eles não ganharem mais dinheiro. Então, eles têm uma trégua que eles fizeram de que um não pode interferir nas ações dos outros. É claro que esse acordo vai sendo quebrado, né? Porque o Bruto não quer dar a bunda dele, né? Ele quer acabar com tudo. E eles também têm um outro fator muito importante, que é o uso do composto V. Eles usam o composto V desde o início para brigar com os outros heróis. A questão da fresca lá, da igreja, tem nos quadrinhos? Então, eu ia chegar nesse ponto. A fresca, todo esse negócio da igreja não existe nos quadrinhos. Então, a fresca não existe. Mas o que eu estava teorizando, e eu vi outras pessoas teorizando também, é que poderiam usar aquela fresca como um artifício do plot para ser outra coisa que tem nos quadrinhos, que é um composto V modificado que pode explodir a cabeça dos outros. Eu tinha imaginado que a fresca lá, ela seria algum tipo de composto V que eles estariam colocando de alguma outra forma nas pessoas e que aquilo funcionasse igual o composto V. Só que não foi mostrado muito ainda, né? Eu não sei se isso foi só um artifício para a gente pensar que a causa das explosões da cabeça fosse por causa da fresca, e para eles só darem essa enganada aí, porque tem um pouco disso na série, assim, do nada eles soltam
Eles são muito bons em quebrar a expectativa. Do nada eles quebram muito sua expectativa, igual é o caso do outro pondo fogo em si mesmo lá. Ninguém esperava por isso. Sobre a questão da May, e foi uma personagem que eu falei até com o Léo, que ele me perguntou o que eu tava achando dos personagens, eu ainda tava na primeira temporada, e eu falei pra ele que eu gostei, que eu achei todos bem ruins, todos no geral, no sentido de pessoas Eu gostei, más. é todo mundo. Esse é o sentimento. Só que a Maeve era uma personagem que não tinha muita informação sobre ela, ela apareceu pouco na minha visão na primeira temporada. A gente vê uma cena de vulnerabilidade dela, que é quando ela vai na casa da Helena, ela chora e quer ficar com ela e não sei o quê, e mostra que ela tem uma grande preocupação com ela a respeito do que o Homelander pode fazer, por exemplo. E aí, nessa segunda temporada, é muito mais explorado, né? Toda essa questão para ela, quando o Homelander, spoilers, quando o Homelander vai lá e conta para todo mundo no meio do programa que ela é lésbica, né? Na verdade, ela é bi, mas acho que ele fala que ela é lésbica, não sei. Ele fala que ela é gay, né? Ele fala que ela é gay. E aí tem toda uma construção, né? Agora eu tô nessa parte aí em que a Helena estão tentando introduzir a Helena como uma pessoa ali da mídia também. Uma coisa legal que o Desopa, inclusive, falou já aqui na live, ele falou no vídeo que a gente soltou no YouTube sobre o Ryan Murphy, se você quiser assistir, vai lá assistir, é a questão do quem não lacra não lucra, né? Na série eles tratam muito disso quando eles descobrem que ela é LGBT, né? Eles tentam Querem introduzir explorar isso ao máximo, né? Na maior forma possível, e aí eles tentam transformar a namorada dela numa figura muito masculinizada, né? Pelas roupas. E aí eles mesmos falam, tipo, não, é porque se a gente colocar um casal feminino, com as duas vestindo roupas femininas, a sociedade não aceita isso tão bem. Então você tem que usar roupa masculina. Aí eles dão o exemplo até da Ellen, né? Que é a apresentadora dos Estados Unidos. Falando sobre o Homelander, igual você estava falando, eu acho que é muito o que o Desopa, inclusive, estava falando, sobre a pessoa a gente entender mais sobre o personagem, ele ser mais desenvolvido, mas ele ser um personagem ruim. Ele ser um personagem ruim, não. Ele ser uma pessoa ruim, entendeu? Eu acho que o Homelander, pra mim, é muito isso. A gente vê muito mais questões sobre ele nessa segunda temporada, entende no final ali da primeira, inclusive, o que ele viveu, a questão do filho agora, que mostra que ele tem um lado, talvez, um pouco mais vulnerável, mas, gente, ele em nenhum momento, até agora, pelo menos, deixou de ser um bosta. Ele continua sendo um personagem... Ele não deixa de ser, não. Ele continua sendo... Ele é perfeito. Para mim, as melhores cenas estão em volta dele. Ele se matando lá no final do quarto episódio, lá que ele mata aquele Duplicit, né? Que consegue mudar os rostos, né? O Doppelganger. Ele pega e naquela hora ele se mata. Ele mata aquele ele frágil, que precisa do amor de todo mundo, e fala assim, agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. É isso que eu falo. Esse ator, gente, ele é muito Nossa, bom. Ele é sensacional. Eu não tenho... Ele chama eu Anthony odeio Starr. ele. Ele é um star mesmo, ele é uma estrela. Mano, o cara, ele é sensacional. E ele é um baita de um ator, porque... Muito. O que ele faz com esse personagem... Outro assim é o Bruto. Que a gente tá falando um pouco dos próprios The Boys aqui, né? Que pra mim também são sensacionais. Pra mim são muito melhores que o 7, inclusive. Eu acho que o que trabalham neles nessa segunda temporada é muito bom. É muito bom mesmo. Eu gosto muito, muito. Agora eu tô bem nessa parte da relação do Bruto com o Hughie, né? Que eles estão criando ali um vínculo de canário, né? Que ele é o canário dele. Mas que eu acho que é muito legal isso, porque na primeira a gente parece que é uma coisa meio descartável ali o que eles têm. E agora já se torna realmente uma relação, alguma coisa ali entre os dois. E eu acho que é muito, muito interessante. Tem umas coisas essenciais dos quadrinhos que não tá presente na série. E eu acho que é até por isso que a gente falou mais dos heróis aqui, mais do 7 do que dos The Boys. Porque realmente isso aconteceu bastante na série. Os quadrinhos, eles abordam muito mais os The Boys. Eles são muito mais importantes do que todo e qualquer arco dos 7. O 7 não tem muito arco sobre eles. Eles são mais... A visão deles é mais o que a gente tem com os The Boys. A gente trabalha muito neles, inclusive muito no Hughie. O Hughie é muito mais protagonista nos quadrinhos. Muito mais experiente, inclusive.
E na série, eu acho que o Bruto pegou esse negócio de... O Bruto que pegou esse negócio, esse protagonismo para ele. O Bruto e o Homelander, para mim, são muito mais protagonistas do que o Hughie em si. Mas Eu o também Hughie, nos acho. quadrinhos, ele é muito mais importante. Nos quadrinhos também a formação dos The Boys é diferente, que a gente já tem a Kimiko, a fêmea, desde o começo com eles. Ela também não fala, mas não tem toda aquela história dela não, que estavam drogando ela lá, e ela é do Vietnã, aquilo lá, inventaram tudo. Vamos ver como é que isso vai ser para o futuro, porque se o final for parecido, pelo menos, é o Hughie que vai resolver tudo, né? No final, é o Hughie que sobra, é o Hughie que resolve tudo. E duas pessoas que são essenciais para os The Boys nos quadrinhos e que não apareceram na série, quer dizer, um apareceu de uma forma muito esquisita, né? Que eu já comento, é o Lenda e o como é que é? Love Sausage, Salsicha do Amor. O Eu já Salsicha do imagino quem Amor seja. e o Lenda. O Lenda é um cara super foda porque ele é um quadrinista. Então ele é tipo um Stan Lee. E ele é chamado de Lenda porque é ele que escreveu as maiores histórias em quadrinhos da Vault. Porque nos quadrinhos, a Vault faz dinheiro mesmo vendendo histórias em quadrinhos. É o que mais dá dinheiro para eles, é isso. E dá muito dinheiro para eles. Inclusive, o Set nem é a empresa mais lucrativa deles, é os G-Men. Os G-Men vendem muito mais quadrinho que o Set. Não, e No final das inclusive eu contas. acho que isso aí dá pra fazer uma alusão do que acontece nessa segunda temporada, né? Que eles estão gravando um filme. Que é o que as Sim. indústrias de super-heróis fazem hoje em dia pra ganhar dinheiro. E aí tem esse Lenda que, porque ele trabalhou na Vault fazendo quadrinho, ele tem muita informação sobre a Vault. Então ele passou essas informações pro The Voice, tudo. E ele também, esse Lenda, ele tinha uma relação com a Maeve também, que a gente descobre lá no final. Então ele tem muita informação mesmo. E tem esse outro cara, que é o Salsicha do Amor, que ele aparece aí no sexto episódio, que é o meu preferido, só que de uma outra forma, né? Lá Sim. ele tem um poder um pouco perturbador, mas nos quadrinhos ele não tem esse poder, não. Ele só tem uma coisa bem grande, né? Se é que você me entende, Léo, acho que você me entende aqui. Entendo, A coisa dele entendo. é bem grande e fica marcado na roupa que ele usa, mesmo para fazer essa sátira mesmo aí dos uniformes dos super-heróis, que são bem colados, né? Mas ele não tem esse poder.